Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Estamos de volta com o Jornal Potiguar Notícias, segunda edição, e vamos para uma entrevista agora com o economista Ricardo Valério, que é presidente do América Futebol Clube. Presidente, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado nosso convite. Seja bem-vindo ao Potiguar Notícias. Ative o seu áudio, por gentileza. Boa tarde, meu caro Otávio, a toda a audiência do Potiguar Notícias. Um prazer, mais uma vez, estamos aqui para falar para a sua grande audiência sobre o nosso América de Natal. Muito obrigado, presidente. Depois do 5º ano consecutivo na quarta divisão, quer dizer, 4 anos, está indo para o 5º ano consecutivo do América na Série D. Como é que está hoje a situação do clube com recursos financeiros limitados que a Série D impõe? Como é que está a situação financeira hoje do América? Já seria um grande desafio você estar assumindo a presidência de um clube quando ele se encontra numa Série D já há 5 anos consecutivos. E isso somente agrava quando você se encontra já há 15 meses, há quase 1 ano e meio, em plena pandemia, que nos tirou praticamente 50% do orçamento, que é oriundo normalmente das rendas, né, dos programas de sócio-torcedor, que, obviamente, sem a presença de público nos estádios, e isso veio a dar um agravamento, quer dizer, uma perda de quase 50% da nossa arrecadação, que certamente nos leva a uma situação realmente de muito aperto financeiro. A gente tem sido muito transparente, a gente que todos os meses faz o nosso portal da transparência, de sempre salientar as dificuldades e o colapso financeiro que a América pode vir a enfrentar. O América tem uma estrutura econômica que eu considero sólida e equilibrada, mas de baixa liquidez, ainda mais agora que nós não temos mais nenhuma cota a ser disputada, não temos mais cota do Brasil, como a gente conseguiu ganhar 2 cotas para esse ano, não tivemos a participação esse ano da Copa do Nordeste, perdendo quase R$1 milhão da Copa do Nordeste, né? De forma que agora vamos ficar dependendo somente das receitas de patrocínios e de algumas locações que a América tem, que são insuficientes por si só para a manutenção do clube. Mas temos uma torcida gigantesca, que nunca deixou o time sozinho, temos a estrutura dos ex-presidentes que estão todos apoiando e emanados nesse momento, dos nossos conselheiros, dos nossos torcedores, e de forma que o América vai seguir em frente em busca da conquista aí do 2º turno e de fazer uma grande Série D de acesso a 6, se Deus quiser. Presidente, depois da derrota do América na final do 1º turno para o Globo, surgiu uma possibilidade que eu considero um cenário terrível, tá? De ABC e América ficarem de fora do Campeonato Brasileiro de 2022, se por acaso um dos dois não conseguirem o acesso à Série C deste ano. Dá para vislumbrar o América num cenário tão complicado como esse, disputando só o estadual? Eu diria que para nenhum dos dois clubes, infelizmente, essa situação ocorreu, e ainda mais infeliz ainda, porque o América disputou a final do 1º turno, né? Conseguimos, inclusive, reverter o quadro, o cenário que tudo levava a crer que o América podia ir para a disputa final, mas jogaria a final possivelmente na casa do Globo ou então contra o próprio ABC. Nós revertemos o quadro, o cenário, né? E conseguimos, inclusive, trazer a disputa para o final na Arena das Dunas, né? Contra o valoroso time do Globo, muito bem treinado, que foi um time que foi preparado ainda desde a época do Renatinho Potiguar, e de forma que, obviamente, hoje é um clássico, a América e Globo, que vai ser repetido esse clássico agora no próximo domingo. Foi uma partida que, obviamente, os 3 resultados poderiam acontecer. Nosso time fez um bom primeiro tempo, mas entrou descuidado no primeiro tempo e levamos 2 gols, que foi fatal para as nossas pretensões e que jogou fora uma situação de meio campeonato na mão e colocou essa pressão sobre o ABC e o América, onde vão disputar agora somente uma vaga para você ter um calendário completo no próximo ano. Mas estamos confiantes, obviamente, que cobramos muito do elenco, porque todas as condições possíveis e imagináveis têm sido dadas. Estamos, mesmo em plena pandemia, com salários em dias,
né? Premiação, tudo funcionando dentro do CT, e a resposta dentro de campo naquela partida contra o Globo, quando valia muito e que a nossa torcida e a diretoria esperava muito do plantel, infelizmente houve aquele acidente de trabalho e nós perdemos aí meio campeonato. Agora temos que ir em busca da outra metade do campeonato, e certamente muito ruim para o futebol do Rio Grande do Norte, que vai ficar com uma das duas equipes com calendário restrito praticamente ao estadual e, quem sabe, da vaga da Copa do Nordeste. Presidente, vamos analisar o nosso campeonato. O campeonato estadual, o campeonato potiguar, ele é rentável, ele é, do ponto de vista técnico, um bom campeonato. Como é que o senhor analisa esse nosso campeonato estadual? Olha, dentro do aspecto técnico, é um campeonato super bem disputado. Não tem um dúvida, o primeiro turno terminaram aí com 3 candidatos às 2 vagas, né? Começou o segundo turno, igualmente, o campeonato tecnicamente vem bem, né? Agora, obviamente, que é um campeonato, a exemplo da maioria dos campeonatos estaduais, por todo o Brasil afora, que é um campeonato que financeiramente são deficitários por natureza. E pior ainda, se levar em consideração que nós estamos em plena pandemia, trabalhando sem público e sem renda, e com alguns custos adicionais, né? Todas as semanas os jogadores são testados, isso tem um custo adicional para a federação, agora assumido uma parte pelo governo do estado. Você tem gastos adicionais de manutenção do CT, com todos os cuidados de preventivo de pandemia, de forma que, deficitariamente, ele é muito, mas é um campeonato importante que está em jogo justamente o calendário dos times para o ano seguinte, né? De forma que a parte deficitária não inibe nem desprestigia o nosso campeonato, que vem sendo realmente muito bem disputado. Presidente, sempre que eu faço essa pergunta, eu gero um certo incômodo. Já fiz essa pergunta para o presidente do ABC, já fiz essa pergunta para o próprio presidente da federação. Eu estou no meu papel aqui de perguntar: qual é a sua avaliação sobre o trabalho do José Vanildo à frente da federação? É um trabalho que favorece o desenvolvimento do campeonato, dos clubes, isso desde 2007 para cá, quando ele assumiu. Como é que o senhor avalia? A federação tem alguma parcela de culpa pelo fato dos grandes clubes do estado hoje estarem na última divisão do futebol nacional? Eu diria que é um conjunto de coisas onde obviamente, a nossa própria federação está, obviamente, envolvida no processo. Das administrações dos próprios clubes, que precisam ter uma gestão mais profissionalizada, né? Para a situação do nosso próprio estado. Estamos no Nordeste, no Rio Grande do Norte, um estado carente de investimentos, com poucas empresas com potencial de bancar patrocínios. Isso é um fator inequívoco como um dos grandes culpados. As empresas, obviamente, apostam no futebol, mas elas têm limitação financeira para dar o suporte aos clubes, sem levar em consideração que nós estamos num estado onde a renda média é baixa. Obviamente, o torcedor, quando tem público, tem dificuldade de ir a todos os jogos, tem dificuldade de comprar o programa de sócio-torcedor. Os conselheiros, muitas vezes, no período que nós estamos agora de pandemia, a nossa arrecadação do conselho caiu de forma assustadora, né? E olha, nós estamos falando de alguns empresários, de abnegados americanos, mas, obviamente, todo mundo sofreu com essa situação. Então, o colapso financeiro, na realidade, é o grande culpado de os clubes estarem nessa questão. Mas uma outra questão que eu vejo também é essa questão da profissionalização da gestão. E, para mim, a profissionalização da gestão passa necessariamente pela modernização e também por maiores investimentos no futebol de base. Aliás, coisa que nós estamos muito próximos, se Deus quiser, quem sabe na próxima semana a gente possa estar assinando um contrato onde o América vai estar profissionalizando o seu futebol de base, tendo as 3 categorias em funcionamento, sub-15, sub-17, sub-19, e a volta das escolinhas do América, que já fez tanto sucesso no passado, porque nós temos que gerar os nossos talentos aqui dentro do próprio Rio Grande do Norte. A cada ano você tem que deixar lá 6, 7 jogadores para servir ao futebol profissional, esses jogadores serem vendidos para gerar renda, arrecadação e renda para o América. Esse processo que nós estamos fazendo no América, praticamente, ele
ele socializa e terceiriza o seu, mas sem perder a cogestão do processo e sem perder a renda. O América não vai entrar com mais recurso nenhum, mas em compensação vai passar a ter 50% de todos os jogadores que foram vendidos, como também vamos trazer os jogadores para o nosso futebol profissional sem custo adicional nenhum. Será grande legado que nós queremos deixar para o nosso América, que será essa sustentabilidade do futebol de base. Se não passar pelo futebol de base, o futebol do Rio Grande do Norte, nem de nenhum canto, haverá de chegar em algum canto com sustentabilidade. Presidente, o senhor me deu um gancho importante para estabelecer aqui uma comparação. Hoje nós temos aqui no Nordeste 3 grandes forças: Fortaleza, Ceará, Bahia. São 3 equipes estruturadas, muito bem sucedidas hoje em suas administrações. O que falta para ABC e América para a gente chegar minimamente perto, próximo desse patamar? Porque hoje existe um abismo, né? Esses 3 clubes que eu citei na primeira divisão, ABC e América na quarta, inclusive o ex-presidente do Bahia teve uma passagem aqui pelo ABC, o Marcelo Santana, não deu certo, enfim. Mas o que falta? Falta muito para a gente chegar lá? Não, eu acredito que os dirigentes estão ficando mais conscientes, obviamente estão chegando numa zona de consciência num período crítico, né? Nós já recebemos os clubes na Série D, com orçamento combalido, e ainda mais agora agravado nesses últimos 14 meses sem renda e sem público, né? E com baixos patrocínios, baixa capacidade de investimento. Então, estamos vivenciando um momento econômico incomum na história do mundo e do Brasil e do Nordeste, do próprio futebol do Rio Grande do Norte. Superada essa questão da pandemia e superado que os clubes do Rio Grande do Norte consigam sair dessa malfadada Série D, que é um campeonato que os mata-mata são verdadeira loteria esportiva. O América mesmo já chegou várias vezes fazendo grandes campanhas. O ano passado, inclusive, nós chegamos na última fase, jogando dentro de casa, né? E tivemos uma tarde, 10, 15 minutos mal jogado lá em Fortaleza, nos levou a levar 12 gols do Floresta, que dificultou o reverso da história aqui. Isso é uma verdadeira loteria. O mata-mata é um critério que não prova quem é melhor e quem é mais competitivo. Tanto é que nós fomos desclassificados, tendo mais pontuação do que o time do Floresta. Então, precisamos urgentemente sair da Série D. Eu tenho absoluta certeza que a capacidade dos clubes do Rio Grande do Norte, notadamente os 2 grandes, passando para C, rapidamente eles voltam para B. A grande dificuldade, o grande calcanhar de Aquiles é sair da D por conta do regulamento. A gente chegando para C, o futebol do Rio Grande do Norte vai voltar de novo para a Série B, que é o lugar que normalmente os 2 clubes permaneceram mais no calendário. Série B, você tem cota de televisão, cota de patrocínio, é um campeonato com maior visibilidade e, com toda certeza, nós temos que sair da malfadada Série D. Isso é um trabalho que não é fácil, mas aí é que a gente busca o caminho da terceira ou quarta força aqui no Nordeste, que nós já fomos um dia e que esperamos e temos convicção que haveremos de recuperar isso muito em breve. Só para a gente encerrar, presidente, e agradecendo pela sua participação, presença do público nos estádios. A gente sabe que hoje a gente vive um momento terrível de pandemia, mas o senhor entende que pelo menos 30% do público poderia ser contemplado no estádio, ou nesse momento é melhor que esteja assim, sem público, que eu considero um anticlímax danado para o futebol? Olha, considerando que a pandemia está parecendo que vai entrar de novo numa situação mais controlada, considerando que o avanço da vacinação tem que ser, obviamente, mais acelerado, as taxas de transmissibilidade caírem, os protocolos de segurança que estão estabelecidos nos estádios, com 30% da capacidade, você imagine isso numa arena das Dunas, tudo separado, você podendo colocar os torcedores nas cadeiras numeradas, as pessoas seguindo o assento devidamente nas cadeiras, com todo o controle sanitário. Eu considero que o futebol ele já possa, quem sabe agora, a partir da virada do segundo semestre, a gente começar a ter público de forma controlada, com 30%, o lugar devidamente marcado, a taxa de vacinação já vai estar mais avançada, porque se não houver isso,
o futebol perde o clima, perde a emoção, né? O torcedor está se afastando da sua agremiação, a vibração dos jogadores dentro de campo será outra. Afinal de contas, o futebol é a paixão nacional. Acho que tem atividades com risco muito maior do que o futebol. Uma ida a um supermercado com todos os controles, sem falar a situação dos ônibus, que é uma coisa totalmente atípica, é um risco muito maior do que uma partida de futebol com 30% no estádio de futebol aberto, sem ar-condicionado, com as pessoas devidamente com distanciamento social, desde que o torcedor também faça a sua parte e colabore. Não, evitar grandes aglomerações, fazer as comemorações de forma diferente, né, para manter o distanciamento social, que eu acredito, se o futebol não voltar ao público, nós teremos seguramente mais 70% dos clubes brasileiros vão estar quebrados até o final desse ano. Aliás, os balanços desse ano já provaram aí o tamanho do rombo do futebol nacional, que obviamente já é uma atividade deficitária e que sofreu terrivelmente com essa situação da pandemia. Presidente Ricardo Valério, muito obrigado pela sua participação, a gentileza de ter aceitado nosso convite. As portas do Potiguar Notícias sempre estarão abertas para o futebol potiguar. Nós que agradecemos, aproveitamos para dizer que estamos aí finalizando, até amanhã são em reforço, né? Nós já trouxemos jogadores pontuais muito bons, como o Everton Heleno, né? O Rafael Rosa, né? Hoje estamos anunciando, inclusive, a primeira entrevista ao vivo que a gente dá, né? Que anunciamos mais um jogador, o Wellington César, que é exatamente o companheiro do Everton Heleno, no meio de campo do time da Portuguesa. O time da Portuguesa que fez sucesso no futebol carioca desse ano, disputou as semifinais contra o Fluminense de forma muito brilhosa. A gente está trazendo dois jogadores que eram desse meio de campo para reforçar o time. Deixa eu só aproveitar rapidamente, um minuto, porque o Alisson Brandt saiu. Olha, o Alisson Brandt é um jogador que nós tínhamos um carinho profundo por ele, um respeito enorme pelo atleta e tudo, mas era mais a questão, a gente está preservando muito a questão da posição do nosso departamento técnico. É um colegiado que funciona, o departamento técnico, com as diretorias, e de forma que estava havendo um pouco de constrangimento em relação não chego a dizer um constrangimento, mas o ambiente entre os atletas não estava sendo o mesmo. Existiam algumas pequenas restrições, pequenas realmente, de algumas situações que ocorreram, e de forma que, como nós estamos comprometidos com o elenco, que se comprometeu com o treinador, que estava fechado com o treinador, e já que existia esse ponto de aresta, nós respeitamos a posição que foi colocada interna dentro do clube e de forma, na tentativa amigável, tentamos fazer essa situação de forma amigável, mas não foi possível. O atleta nos deixou, mas nós só temos que agradecer o Alisson, o Brandt, desejar toda a sorte do mundo, é um grande atleta. Eu, particularmente, quis sempre ficar com esse atleta, porque ele sempre demonstrou muita garra na defesa do América. Enfim, infelizmente, a gente tem que saber que relacionamento humano, quando tem algum tipo de situação que possa gerar algum tipo de atrito, você tem que preservar a unidade do grupo, né? E foi para preservar a unidade do grupo que, infelizmente, o nosso Brandt saiu, de que a gente só tem a agradecer bastante e desejar toda a sorte para o jogador. Não saiu só ele, inclusive, né? Estamos fazendo uma reformulação do plantel, né? A bem de não inchar o plantel, uma coisa que eu sempre evitei qualquer coisa. Estamos trazendo alguns jogadores para disputar a titularidade, reforçar o time e fazer esse enxugamento de forma que a gente não comprometa a nossa folha de pagamento em função das dificuldades financeiras que o futebol brasileiro e do Norte Rio Grande está passando. Perfeito. Presidente Ricardo Valério, muito obrigado mais uma vez. E agora, com o fim da entrevista com o presidente Ricardo Valério, do América, vamos encerrando aqui também o jornal Potiguar Notícias, segunda edição. E próxima semana estaremos de volta.